Segundo Crônicas, capítulo 20, quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra interessante de Deus que está neste texto. Segundo Crônicas, capítulo 20, é um texto que fala da vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. É um texto que vale a pena lê-lo, meditar nele de vez em quando. A partir do verso 1, segundo Crônicas 20, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar, da Síria. Eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, se não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é de vocês, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas, prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados.
Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamou aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Queridos, eu li 2 Crônicas 20, de 1 a 30. Eu disse e repito que este texto é um dos textos maravilhosos, tremendos, poderosos da Bíblia. Vale a pena, eu disse, estou repetindo, que de vez em quando dê uma lida, 2 Crônicas 20, de 1 a 30. Naqueles momentos que você não sabe o que fazer, naqueles momentos que você não souber o que fazer, como realizar, em situações adversas, situações complicadas, e há muitas pessoas que enfrentam situações difíceis na vida. Quem já não enfrentou um dia? Quando você diz assim, o que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Qual será a minha postura? Diante deste problema tão grande que tem se levantado contra nós, contra a minha vida, contra o nosso povo, contra a nossa pessoa. Josafá, aqui no texto, estava vivendo isso. Josafá era um rei de Judá, e ele ficou sabendo que vieram pessoas para destruí-lo. O verso 2 diz: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do Jordão e da Síria. E eis que já estão em Azazão Tamar, que é em Gedi. Grande multidão vem contra ti. Veja bem, lá no verso 10 diz: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, eram os amonitas, os moabitas e os do monte Seir. 3 povos, 3 reinos, se levantando contra Josafá. Josafá, humano como ele era, verso 3, ele teve medo. Ele ficou com medo. E agora? Estou com medo. E diz a Bíblia que, verso 2, repetindo, grande multidão. Multidão já é um nome que assusta. Agora, grande multidão assusta mais ainda. A multidão estava indo lá. Olha, não é a multidão, é uma grande multidão. Você não está entendendo, é uma grande multidão. Está vindo contra você. Josafá ficou com medo. E agora? O que eu vou fazer? E esse medo levou a quê? A buscar a Deus. Verso 3, teve medo e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Verso 4 diz que congregou para pedir socorro ao Senhor, e de todas as cidades veio gente para buscar ao Senhor. Imagina essa cena, gente chegando de toda a cidade, gente chegando de toda a localidade, gente chegando de todo o canto. O que você está fazendo aqui em Judá? De onde você está vindo? Eu estou vindo de tal lugar, eu estou vindo para buscar o Senhor, estou vindo orar. No verso 5, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. A oração de Josafá, no verso 5, é feita diante da igreja, da casa do Senhor, diante do pátio.
Então dá a entender que o povo todo estava ali na frente da igreja, na frente do templo, porque não coube todo mundo ali dentro, não tinha como receber todo mundo ali dentro do templo, porque de todo lugar veio gente, e ali na frente eles estavam buscando ao Senhor. Muitas vezes aquilo que nós fazemos como cristãos, diante do mundo parece absurdo. Muitas vezes aquilo que você faz como cristão, para o mundo parece uma coisa sem sentido. Ora, se uma grande multidão está vindo contra você, você vai vir de todo canto para buscar a Deus, orar. Você vai orar? Não seria mais correto fugir, correr, vazar? Não seria mais certo? A multidão está vindo lá, grande multidão. Já estão em tal lugar, estão perto. Então o mais correto, humanamente falando, era dar no pé, esconder, sair, fugir, não se ajuntar, porque se ajunta, fica mais fácil o inimigo atacar, porque estão todos juntos. O inimigo podia ver de longe onde estava o povo de Josafá. Estão lá naquele canto, lá na frente da igreja, todo mundo está lá, a multidão está lá, Josafá. Então vamos chegar lá, vamos matar todo mundo. Mas o povo, tomado pelo medo, começou a buscar o Senhor. E aqui que eu falo que Josafá, ele fez uma das orações que eu acho mais linda da Bíblia e mais sincera. Falei isso na palavra 10 de antes de ontem. Ele fez umas orações mais lindas e sinceras da Bíblia, que está no versículo 12. Eu queria que você decorasse essa oração. Verso 12, 2 Crônicas, capítulo 20. Ele diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Veja que oração sincera. Ele era rei, maioral, comandante, senhor, líder absoluto. Ele ora: Deus, eu não sei o que fazer, e eu não tenho forças. Já fez essa oração alguma vez na sua vida? Tomado de medo, de pânico, situação difícil, complicada? Eu não sei o que fazer, e em mim não há forças para resistir. Em outras palavras, Josafá estava dizendo assim: chegou o meu fim, chegou, não tem mais jeito, não tem mais solução, eu vou ser aniquilado, eu estou acabado. Veja, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que oração sincera, que oração profunda. Eu sempre cito este texto nos aconselhamentos, sempre cito. Quando ele está dizendo: olha, o que está se levantando contra mim é mais forte do que eu. Não tem força nenhuma aqui para resistir a isso. Eu não vou aguentar. Eu estou, em outras palavras, ele está dizendo o quê? Eu estou acabado. Meu povo está acabado. Estamos destruídos. O que eu vou fazer? Não sei. E além de não saber, eu não tenho força. Não aguento mais. Mas veja que na sua oração sincera e linda, quando ele fala: e não sabemos nós o que fazer, há um ponto e uma vírgula. Aí depois diz o quê? Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Muitas vezes falta na vida das pessoas que querem vitória este porém. O porém está faltando na vida de muitas pessoas. Porém, eu não tenho força,
eu não sei o que fazer mais, estou perdido, porém, eu estou olhando para o Senhor. E eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Eu não tenho força, mas o Senhor tem. Eu não tenho capacidade, mas o Senhor tem. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu posso me encontrar acabado, mas o Senhor está inteiro. Porém, meus olhos estão no Senhor. O inimigo está vindo. Eu estou orando. O inimigo está se aproximando. As pessoas de Judá de todo canto vieram aqui comigo, conosco, estamos juntos na oração, buscando o Senhor. Nós estamos olhando para Ti. O que o Senhor vai fazer? Eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Porque a Tua palavra diz que o Senhor socorre aqueles que Te buscam. O Senhor não desampara quem Te busca. E aqueles que buscam ao Senhor o encontrarão. Então meus olhos estão olhando para Ti. Parei de olhar para a dificuldade, parei de olhar para a grande multidão que vem contra nós, parei de olhar para esse problemão que está diante de nós, estou olhando para o Senhor. Este, porém, faz parte da sua vida, dos momentos de crise, de luta, e nos momentos de dificuldade, nas tormentas da sua vida, o porém é real. Deus surgiu uma coisa, uma situação, uma notícia, algo que me abalou, mas eu estou olhando para o Senhor. Eu lembro do salmista que disse: eleva os olhos para os montes, né? De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porém, estou olhando para Ti. Nunca permita, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que aqui está no santuário, e você que assiste em casa, que este porém falte na sua vida. Pois se o porém faltar, você está perdido. Se o porém faltar, você cai em depressão. Se o porém faltar, você se entrega. Se o porém faltar, você está arruinado. Não pode faltar este porém, eu olho para Ti. A multidão está vindo lá, a grande multidão, eu não sei mais o que fazer, eu estou perdido, e agora, o que será de mim? Quem poderá me ajudar? E agora, e ele desmoronava. Mas quando você olha para Deus, você aprende a se fortalecer. Quando você olha para Deus, você aprende a se reanimar no Senhor, em nome de Jesus, amém, irmãos? E quer saber a bênção maior disso? O texto sagrado revela, a Bíblia é a palavra de Deus. Olha o que aconteceu aqui. No verso 13 diz que todo Judá estava em pé diante do Senhor. As crianças, as mulheres e os filhos. Crianças, mulheres, filhos diante do Senhor. Verso 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. O Espírito do Senhor veio sobre este homem, Jaziel, e ele disse, verso 15, dai ouvidos todo Judá, moradores de Jerusalém, dai ouvidos ao rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Deus tem uma palavra para você. Qual era a palavra? Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão. Por quê? Eu não vou temer? Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Quando você olha para Deus, Deus fala, eu vou guerrear a sua guerra. Eu vou batalhar a sua batalha. Eu vou resolver o teu problema. Eu vou lhe dar solução. A batalha agora deixa de ser sua para ser minha, porque você está confiando em mim.
E como você está confiando em mim, a sua confiança não será frustrada. A sua confiança não cairá por terra, porque você está aprendendo a confiar em mim. Então agora a peleja não é sua, a peleja é minha. Dai ouvidos todo Judá, todos os moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que Deus está dizendo, não fique com medo não, não fique assustado não, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. É Deus quem vai agir por você. Você não está olhando para Ele? Ele vai agir. Não está esperando em Deus? Deixa Deus fazer. Salmo 3 diz, Salmo 3, ou Salmo 5, um desses salmos, fala num versículo lá: de manhã, Senhor, te apresento a minha oração e fico esperando. O salmista diz isso. De manhã, Senhor, te apresento a minha oração e fico esperando. Vamos conferir lá? Deixa esse 2 Crônicas 20, eu já volto aí. Vamos lá no Salmo. Deixa eu conferir aqui. Salmo 5 que eu falei? É 5? É 5:3. Eu falei que era 3 ou 5, na verdade é 5:3, né? Salmo 5, verso 3. Maurício sabia de cor, salmo e salteado, né? Sabe a Bíblia inteira de cor. Salmo 5, capítulo 5, Salmo 5, verso 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico o quê? Esperando. O que é isso? Acordei de manhã, fiz a oração, fico esperando, porque Deus vai fazer no decorrer de todo dia. É isso que está dizendo aqui. Você não fique desesperado, e agora como vai ser esse dia? Será que vai dar certo as coisas? Será que vai ter solução para os meus problemas? Será que eu vou fechar aquele negócio? Será que aquela porta vai se abrir? Será que eu vou ter o necessário para viver esse dia? Senhor, de manhã eu apresento a oração, eu fico esperando. Vou para o trabalho, faço minhas atividades. O Senhor está no controle, já orei ao Senhor, não fique desesperado. Quem aprende a buscar a Deus e a orar ao Senhor, não ficará jamais desesperado. E Deus fala: Josafá, a peleja é minha, mas eu tenho algo que eu quero que você faça. Eu quero que você, Josafá, faça algo que eu vou pedir. O que Deus pediu? Verso 17, 2 Crônicas 20, verso 17. Olha o verso 17, 2 Crônicas capítulo 20, verso 17. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Tomai posição, ficai parado e vede o livramento do Senhor. O que quer dizer tomar posição? Qual é a posição que devemos tomar para que Deus nos dê o salvamento ou o livramento? A posição de adorador. A posição de adoração. Veja no restante do texto que eu li, que Josafá se aconselhou com o povo e fez o quê? Verso 19: dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Aí no verso 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, o Senhor desbaratou os inimigos. Lá no versículo 22. Qual que é a posição? Verso 17, tomai posição, comece a adorar o Senhor. Mas como que eu vou adorar o Senhor se o problema ainda está aí? Como que eu vou adorar o Senhor se o problema ainda continua diante dos meus olhos?
O inimigo está lá, a grande multidão está vindo contra nós, já estão em tal lugar, esta grande multidão está ali na frente, eu estou vendo essa multidão, o que eu vou fazer agora diante dessa grande multidão? Louve a Deus. Você não orou? Orei. Deus não disse que vai pelejar por você? Disse, então comece a louvar o Senhor agora. Posição de adorador. Não necessariamente ter que cantar, mas adorar o Senhor com a vida, com as palavras, com as atitudes. Não só é música, canto, mas um adorador a Deus. Adoração quer dizer que você não está murmurando, reclamando, choramingando, queixando. Porque muitos tomam a posição de serem críticos, ferrenhos. Outros tomam a posição de murmurar sobre tudo e todos, qualquer coisa só murmura. Reclamam, uns reclamam, críticos ferrenhos, outros murmuradores de plantão, choramingando aqui, ali e acolá, lamentando isto, aquilo, aquele outro, só lamento, só choro, só pranto, só coisa ruim, só coisa perniciosa. Aí não tem vitória. Eu só comece a louvar, que eu faço o milagre acontecer em nome de Jesus. Irmãos, estão entendendo também? Você precisa aprender a louvar a Deus. Louve, louve o Senhor. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, louvado seja o Senhor. E você aprender a louvar a Deus em meio às provas da vida, vai passando pelas provações, louvando ao Senhor, pelas dificuldades, louvando ao Senhor. E quando você está louvando o Senhor, Deus faz coisas. Veja que Josafá colocou os músicos na frente do povo, os músicos na frente do exército. Vocês vão na frente. Atrás estava o exército, Josafá, e os músicos foram na frente. Verso 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestiram ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vão louvar o Senhor, porque Deus é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. Deus não nos deixará, Deus é forte, Deus é poderoso, louvemos o nome do Senhor. Na frente, à frente do exército. Você pode entender um negócio desse? Indo para a guerra, as armas todas lá atrás, o exército, na frente os músicos. Será que hoje teríamos músicos corajosos assim? Ah, eu não vou na frente não, vou ficar lá atrás. Vou não. Vai o exército, eu não vou não. Os músicos louvaram a Deus. Para dizer para você e para mim que a nossa posição em meio às lutas da vida, situações complicadas da vida, tem que ser de adoradores. Quando você para de adorar, o diabo toma lugar. Quando você para de adorar, o diabo começa a aplaudir. Quando você começa a adorar, o diabo começa a cair. Quando você começa a adorar, Deus começa a fazer milagres na sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O restante do texto vai dizer que Deus desbaratou todos os inimigos. Vai dizer que aquele lugar ficou conhecido na história, verso 26, como Vale de Bênção. No verso 30 vai dizer que o Senhor, que Josafá e todo o seu reino teve paz por todos os lados. Paz. E o lugar ficou chamado Vale de Bênção. Aqui é o Vale de Bênção. Porque é onde o Senhor nos deu paz por todos os lados. Antes era medo, era pânico, assustado, temeroso. Mas quando ele orou, quando ele confiou, quando ele adorou, o Senhor resolveu o seu problema em nome de Jesus. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, qual é a sua luta. Mas se você não perder a sua posição de verdadeiro adorador, tenha certeza, Deus vai lhe dar a vitória em nome de Jesus.
Quando murmuramos, a vitória se distancia. Quando adoramos, a vitória se aproxima. Quando você vive reclamando de tudo, de todos, tudo dá errado. E a pessoa fica azeda. Mas quando você sabe agradecer, porque Deus está no controle, você se torna mais que vencedor em Cristo Jesus, o Senhor. Saibamos viver assim, queridos, para a glória do Senhor. Que a sua vida seja o vale de paz, o vale de bênção. Porque você sabe confiar em Deus a sua causa, apresentar diante dele a sua oração e ficar esperando e aguardando o agir de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus assim nos abençoe.